Olá a todos e todas, mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo. Nós decidimos, depois de fazer os outros programas, os anteriores, decidimos incluir dentro dessa temática da Bíblia a história de Israel. A gente julgou muito importante entender Israel, a sua história, para poder entender tanto o Antigo como o Novo Testamento. Então, no programa de hoje, que se intitula História de Israel, uma visão panorâmica, nós vamos dividir em dois programas, porque é muito extenso, é muito assunto. Então, pegue aí um papel, uma caneta para você fazer as suas observações. Eu já quero também fazer um convite a você. Se você tem alguma pergunta sobre Israel e a história de Israel, pode ser até do Israel moderno, como do Israel antigo, faça a pergunta que no próximo programa nós vamos respondê-la a você. E o outro convite é que você mande o link agora do programa para alguém da sua igreja, um pastor, um líder, uma líder da sua igreja, porque o programa é bastante rico, bastante extenso. E mais uma vez, como já é conhecido de todos vocês, o nosso professor, Dr. Wander de Lara Proença. Wander, estamos juntos mais uma vez. Uma alegria você estar de volta. E esse tema hoje eu acho que vai ser bem interessante, como você bem colocou, para completar essa série sobre a Bíblia, o mundo bíblico. Até porque chegam perguntas sobre isso. Nós temos visto aí alguns episódios sendo transmitidos pela televisão sobre os judeus, né, os hebreus, e isso suscita muita pergunta, dúvida, curiosidade. A gente vai tentar trazer aqui, a partir de uma questão histórica, uma contribuição para quem quer saber mais sobre esse passado. E eu queria até aproveitar essa abertura para dar uma boa notícia. Nós estamos já elaborando aí uma pós-graduação na área de História. Tivemos já uma reunião, já vamos começar a fazer uma chamada sobre isso, para aqueles que já estudaram teologia, já estudaram história do cristianismo, mas querem agora um nível mais avançado. Querem saber mais, querem aprofundar esses temas, esses assuntos. Então será uma pós-graduação totalmente à distância, online, para facilitar para quem vem de outros lugares, de outros países, inclusive. Não há necessidade de vir aqui a Londrina. Então, nos próximos dias, a gente já deve estar divulgando aí essa possibilidade para quem gosta de história, história da igreja, história do cristianismo, história do pensamento cristão. Olha, eu vou fazer esse curso aí, viu, Wander? Eu vou me matricular. Eu queria, aproveitando, Wander, que você está falando de Londrina, está conosco, nos visitando exatamente aqui no estúdio, o pastor Érico Xavier, um grande amigo nosso, meu e do Wander, amigo do coração mesmo. E se você passar por Londrina, venha nos visitar, conhecer aqui as nossas instalações e quem sabe, para quem ainda não é estudante nosso, participe, faça um dos nossos cursos aí no nosso site da Faculdade Teológica Sul-Americana. Você vai encontrar vários cursos, desde o bacharel em teologia, pós-graduação, que o Wander está anunciando, mestrado e também temos agora um doutorado em ministério. Bem, vamos começar então, Wander. Uma coisa que eu gosto, Wander, porque eu não sou assim muito expert, eu gosto de ler definições. Né? Eu sou fã de dicionário. Viu? Alguém uma vez escreveu que se fosse levado a uma ilha deserta e tivesse que levar apenas um livro, ele levaria um dicionário. Eu acho que é uma coisa interessante, porque o dicionário tem tantos assuntos, né? O livro tem um assunto só, né? O dicionário tem muitos. Wander, eu gostaria que você nos falasse o seguinte, porque a gente escuta a palavra hebreu, a palavra judeu, o termo Israel. Você poderia falar um pouco sobre as definições desses termos? Legal, ótimo. Importante começar por aí. E até porque realmente a gente às vezes fica achando que são diferentes povos, né? Exatamente. Os mesmos. Ou a gente pensa que sabe, né? O que pensa que sabe também, é fato. Bom, tudo isso tem uma questão histórica envolvida. Vamos começar pelo termo hebreus, que é o mais antigo, que agrega as origens. Né? A palavra hebreu tem sua origem etimológica no termo Habiru, que é da língua hebraica, que se refere a povo nômade, povo de pastores. Então, Habiru deu origem a hebreus. E começou até como uma alcunha, né? Os povos antigos, quando viam as peregrinações dos pastores nômades, daquele grupo étnico semita, que perambulava pelas regiões da Mesopotâmia,
Logo disse, olha, lá estão os hebreus, lá estão os rabirus. Então começa dessa forma, pela identificação de ser um povo nômade. Então, povo de pastores, povo nômade, povo que está permanentemente em peregrinação. Esse é o sentido do termo hebreus. Que deu origem, inclusive, à língua hebraica, o termo hebraico. Depois nós temos judeus, que tem a ver com a questão das tribos, né? Vamos lembrar que mais tardiamente, o povo hebreu vai se constituir em 12 tribos, ficando, daqui a pouco a gente vai falar mais detalhes sobre isso, o Reino do Sul, com as tribos de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos formando o Reino do Norte. Houve um exílio, né, inicialmente, do Reino do Norte, ficou apenas o Reino do Sul, com a sede em Jerusalém. Então, o Reino de Judá será o reino que vai sobreviver. Com o término dos exílios, não há mais o Reino do Norte, há só um povo. E ficou o termo, o Reino de Judá, que deu origem aos judeus. Então, os judeus vêm de Judá, que é o povo que vai transpor o tempo e vai seguir até os dias de Cristo. O termo Israel, aí sim, vem também por uma questão histórica. Vamos lembrar que Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem o nome mudado para Israel. Israel terá os seus 12 filhos, então dando origem às tribos de Israel, aos filhos de Israel, ou filhos de Jacó. E mais recentemente, quando a gente usa o termo Israel hoje, é uma referência a um povo que está estabelecido num território, o território de Israel, o Estado de Israel, que foi reconstituído a partir do ano 1948. Que vai ser tema do segundo encontro nosso. Exatamente. No segundo programa nós vamos entrar no período mais contemporâneo, né, de Israel, como que vive hoje, né, a população em Israel, no Estado de Israel, qual é o cotidiano, qual é o modo de vida e as crenças também. E o Estado de Israel, então, foi reconstituído em 1948 por uma decisão da ONU e vai ter, a partir daí, então, um território demarcado, o território de Israel. Às vezes a gente usa o termo israelita, também uma referência genérica. Ou então o termo Palestina. Vamos lembrar que Palestina é um território. É o território onde está estabelecido o Estado de Israel. Mas dentro do território da Palestina nós temos também o território palestino, que é uma referência aos muçulmanos que ocupam uma parte desse território da Palestina. Então, tomar bastante cuidado quando a gente usar o termo os palestinos. Não é uma referência a judeus, mas uma referência a muçulmanos que vivem no território da Palestina, né, e que dividem aquele espaço com o Estado de Israel. Agora, Wander, na sua explicação, você usou um outro termo aí e eu queria que você também mencionasse alguma coisa. Você falou semita. Perfeito. Então, o que é isso? Bem importante. Vamos lembrar que, de acordo com a própria narrativa bíblica, ocorre, né, no período pós-dilúvio, na reconstrução da humanidade a partir de um personagem chamado Noé, a descendência em 3 filhos, né, Sem, Cã e Jafé. Então, esses 3 filhos de Noé, eles darão origem a grupos étnicos que vão povoar, né, espalhar-se pelo mundo antigo. Então, nós temos os descendentes de Sem como os semitas, de onde vem Abraão. Abraão é semita. A língua é semítica. Então, a língua hebraica, a língua aramaica, o árabe, porque também, né, Ismael, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, um dos filhos de Abraão, também vai herdar a origem, né, étnica de Abraão e vai disseminar a origem semítica entre os árabes, né, que formam uma grande população hoje. Então, os semitas são descendentes de Sem e que vão ser mais identificados por causa de Abraão. Cã dá origem aos cananeus, que vão ocupar a terra de Canaã. Terra de Canaã, para onde Abraão mais tarde vai peregrinar, para onde mais tarde Moisés vai guiar o povo para a libertação também, né, da escravidão, do êxodo, enfim. Terra dos cananeus, ou terra de Canaã. E Jafé, né, Jafetita, é o povo que descende de Jafé, que vai ocupar principalmente a Pérsia. A região da Pérsia, que hoje é o Irã, é o lugar onde os jafetitas, os descendentes de Jafé, vão, de forma mais majoritária, se estabelecer.
Tudo primo, então, né? Tudo da mesma família. São troncos linguísticos, Agora, troncos Wander, étnicos muito uma parecidos e curiosidade, então. Se eu estou escrevendo um artigo, eu uso o termo hebreus ou eu uso o termo judeus? Ok. Dá para usar os dois. Os dois cabem. Por quê? Hebreus é uma referência mais originária, tá? Que tem a ver, inclusive, com a língua. Os hebreus, a história dos hebreus. Que Tem até o tratado de Flávio Joséfo, a carta aos hebreus, que aparece no Novo Testamento, tá? Identificando um povo que é hebreu, né? Por conta dessa origem. E quando falamos de judeus, estamos falando de um período histórico mais recente, de um período mais moderno, mais contemporâneo, pós-exílio. Então, dá para usar os dois termos, como dá também para a gente falar israelenses, quando nos referimos aos que vivem no território de Israel, hoje. Judeus, tem judeus que moram no Estado de Israel e tem judeus que estão fora do Estado de Israel. A população de judeus hoje no mundo, em torno de 15 a 16 milhões. E lá em Israel tem quanto? Em torno de 8 milhões, 8 a 9 milhões. Então metade está fora. Está no território e a outra metade está fora, sendo a grande maioria vivendo nos Estados Unidos. Inclusive, Wander, uma coisa interessante é que já temos que nos educar para isso, não se usa mais, né? No passado se usou, é uma judiação, né? Pois é. Isso remete ao termo judeu. Termo pejorativo. Pejorativo. Então, às vezes a gente escuta, né? Ah, judiou de tal pessoa. Sim. Ou é uma judiação, né? Sim. Então, eu queria ressaltar que não se usa mais isso, né? Está totalmente contrário, né? Aos tempos que vivemos. Sem né? dúvida, porque se reporta ao sofrimento que esse povo já experimentou na história. E, de fato, é um povo que passou por diversas situações de premências, não é? Desde a escravidão no Egito, a expulsão do seu território com a dominação romana. E depois, mais modernamente, ao longo da Idade Média, né, os judeus vão ter que viver em guetos segregados. Né? A ideia dos burgos, termo que dá origem à palavra bairro hoje, bairro vem de burgo, onde viviam os burgueses, que eram os judeus, que lidavam com comércio, com dinheiro, que dá origem à burguesia, né? Termo econômico também hoje. E aí, claro, certamente o capítulo mais impactante da história, que é o Holocausto. Né? Com Hitler na Segunda Guerra, quando 6 milhões de judeus são dizimados, e dá-se, então, origem a essa ideia de sofrimento de um povo. Certo. Em escala mundial, daí sim o termo que você está dizendo, judiar como uma associação a judeus. Então vamos evitar. Tá certo? Quando, Wander, efetivamente começa a história dos hebreus, então? Poderíamos falar que a história dos hebreus e a história de Israel é a mesma coisa? Elabora um pouco sobre isso. Tá. Todos esses termos têm datações históricas, têm momentos históricos que são determinantes. Então, os hebreus marcam a origem. E nós podemos dizer que os hebreus têm, historicamente, a sua origem na Mesopotâmia. Vamos lembrar, a palavra Mesopotâmia é uma palavra composta. Região entre rios. Hoje, a região do Oriente Médio, onde estão Irã, Iraque, Kuwait. Então, geograficamente, é ali que está situado o que nós chamamos de Mesopotâmia, que é um dos berços da civilização. Mesopotâmia, por volta do ano 3000 a.C., 3000 a.C., já é uma região extremamente desenvolvida no cultivo da terra, no sistema de irrigação. Ali já existem sistemas de pavimentação de ruas. Vai surgir uma cidade bem importante, que é a cidade de Babilônia, que é a principal cidade do mundo antigo. O Código de Hammurabi, que é um código do ano 1700 a.C., mais ou menos, que é um código de leis, inclusive, que serve de base para o direito moderno, direito romano. Que estuda direito, os advogados, enfim, aqueles que conhecem a legislação sabem, né? O Código de Hammurabi serviu de inspiração para a elaboração de punições, de formas de vida, de regras, de normas de conduta. É nesse cenário da Mesopotâmia, mais especificamente na região da Caldeia, Ur dos Caldeus, né? Vamos lembrar que a Mesopotâmia ela é povoada no mundo antigo.
Então, por caldeus, região de Ur, dos caldeus está na Mesopotâmia. A Pérsia faz parte dessa região, hoje o Irã. Né? A Assíria, com A, também compõe essa Mesopotâmia. E é exatamente nesse lugar que vai surgir um personagem chamado Abrão. Abrão ainda, né? Abrão. Por volta de 1800 a.C., que é um Habiru, que é um pastor nômade, que peregrina com seu rebanho, né? com sua família naquela região, naquele território, que é descendente dos semitas. E é esse personagem, chamado Abraão, que recebe um chamado, uma experiência divina, Que de acordo com narrado em Gênesis 12, né? Gênesis 12. Ali começa a narrativa do que a gente conhece hoje como os hebreus, historicamente falando. Claro que existem origens predecessoras, né? Existem relatos, situações que vão se reportar a um tempo muito mais longevo. Né? A narrativa bíblica, e aí acho que é importante a gente colocar para quem está nos acompanhando, a narrativa bíblica ela tem uma historicidade cronológica, como a gente conhece hoje, de anos e séculos, a partir da figura de Abraão. Então, a partir de Abraão, nós podemos reconstruir cronologicamente a temporalidade. 1800 a.C. Então, está num compasso de cronologia. Antes de Abraão, o que mais aconteceu com a história da humanidade, os relatos que aparecem no Gênesis, né, nas escrituras do Pentateuco, são relatos que não estão mais dentro dessa temporalidade cronológica. Elas estão numa outra forma de você registrar o tempo. Então, há quanto tempo teriam existido os primeiros pais que habitaram, né, a região entre os rios Tigre e Eufrates? É difícil de datar, né? Não há datação precisa. Então, entre os rios Tigre e Eufrates, que é a região da Mesopotâmia, região entre rios Tigre e Eufrates. Interessante, né? Que Gênesis diz que ali a humanidade começou também. Então, de Abraão, retrocedendo no tempo, até é possível se fazer algum exercício pela Bíblia, mas do ponto de vista histórico, da historiografia, não há como estabelecer cronologia mais. Uhum. É uma outra maneira de você marcar o tempo. Então, a partir de Abraão, sim, aí nós temos o início. Então, resumindo a questão, a partir de Abraão nós temos a origem propriamente dos hebreus. A história dos hebreus começa aí. Começa com Abraão, 1800 a.C. Abraão tem um filho, né? Tem dois, na verdade, Ismael e Isaac. Isaac vai ter Jacó, que vai ter o seu nome mudado para Israel. E aí, Israel vai ter os seus 12 filhos, dando origem às 12 tribos de Israel. Então, a gente tem, nessa sequência genealógica aí, o surgimento do termo Israel. A história dos hebreus vem antes. Vem antes da história de Israel. Depois a história de Israel, né? Perfeito. Primeiro história dos hebreus, depois história de Israel, depois história de Judá. História dos judeus. Porque Judá é um dos filhos é um dos filhos de Israel. Certo. Então, do ponto de vista cronológico, essa é a sequência que a gente tem que estabelecer. Hebreus, né? Israel, ou israelitas, judeus. E israelenses, que são aqueles que hoje vivem no Estado de Israel. Você já mencionou, Wander, mas eu queria entrar um pouco mais nesse detalhe aí. Quais são os lugares onde, você mencionou já a Mesopotâmia, mas onde estiveram esses primeiros aí, vamos dizer, pais do povo hebreu, do povo hebreu? Eles vão ter uma trajetória de peregrinação, de passagem. Essa trajetória dá para pincelar? Dá para localizar geograficamente, sim. Sim. Então vamos começar com Abraão, que vai ter seu nome mudado para Abraão, que recebe uma promessa, saia dessa terra e vai para uma outra terra que eu te mostrarei. Abraão parte, vai embora para essa terra, que é a terra dos cananeus. Interessante que os semitas vão para a terra dos cananeus. Então, como você falou, são irmãos que vão ocupar a terra de outros irmãos, né? Uhum. Só que os cananeus, que já habitam a região de Canaã, são politeístas, creem em vários deuses, várias divindades. Né? Os deuses cananeus que são relatados no relato bíblico. Então, Abraão tem um chamado ali para ser o pai de uma fé monoteísta. Crer em um só Deus. Eu sou o único Mas Deus. quando ele foi chamado, ele não era, né? Ele está vivendo numa região politeísta. Ele vive lá. Nessa região politeísta. Aham. Mas Abraão, ele é herdeiro dessa linhagem bíblica, que, como a gente falou, que se reporta ao tempo passado, daqueles que foram fiéis a um só Deus. Se a gente pegar Noé, Sete, e assim a gente vem relatando, pela trajetória bíblica,
personagens que foram fiéis em servir esse único Deus. Então, a fé monoteísta, ela é originária com esses personagens que vêm desde a narrativa do Gênesis, que antecedem a Abraão. Quando chegamos a Abraão, ele está dentro de um contexto politeísta, muito complexo. A Babilônia tinha, né, centenas e dezenas de deuses e divindades. O politeísmo é a adoração Há muitos deuses. a muitos deuses. A crença em vários deuses. E Abraão é chamado para ser... Isso era muito comum naquela época. Muito comum. Os povos antigos, é muito interessante isso. Quase todos os povos antigos, com exceção basicamente dos hebreus, todos são politeístas. Todos. A humanidade tende a se apegar a outras formas de crenças, o próprio panteísmo, né? A crer na própria criação como um elemento sobrenatural. Então, no meio dessa sociedade, desse tempo politeísta, Deus se revela a Abraão e diz: você vai ser pai de uma grande família, de uma grande nação, que será a nação monoteísta. O grande diferencial de Israel na história é o monoteísmo. É o monoteísmo. É o único povo que preservou na sua trajetória o monoteísmo. Claro, com algumas fraquezas em dados momentos, a gente vai falar disso depois. A gente vai falar isso. Mas a vocação, a essência, a identidade de Israel é a fé em um só Deus. Esse tema é interessante, né? Porque ele é um tema recorrente, né? na história da humanidade, né? Se a gente pega, então, os hebreus, eles são monoteístas. Perfeito. Mas eles convivem em regiões com povos que são politeístas. Perfeito, né? perfeito. E como é que se dá isso aí, esse convívio? Essa é a grande identidade, é o grande diferencial de Israel, ou do povo hebreu, né? É muito interessante. O povo hebreu se diferencia na história de outros povos e civilizações, primeiro, por ter um só Deus. Né? Não é que ele é o Deus maior, não é Deus, não é maior porque não tem outro. Ele é o único. É o único. Né? As pessoas, às vezes, até nos cânticos, às vezes, a gente vê aí, não há Deus maior, né? Não há Deus melhor. É um equívoco teológico. Equívoco, né? Não existe outro para você comparar. Vai comparar com qual? Não né? tem melhor nem maior, é único. Né? No politeísmo dá para comparar. No politeísmo né? você tem escala de Deus. Os deuses que têm mais poder têm menos poder. Na história dos hebreus, você não fala em Deus maior. Você fala em Deus único. Só. Só existe. O Altíssimo, né? Ele é o único. Então, os hebreus têm essa primeira grande marca. Um só Deus. Outra grande marca desse povo. Tem uma terra que é sagrada, que é a terra de Israel. Então, essa terra para esse povo é o lugar prometido, é uma herança. É onde a sua fé, né, encontra sentido. Porque foi prometido a esse povo. E terceiro, tem um templo único. É o único povo que não faz outros templos. A fé judaica só tem um templo, que é o templo de Jerusalém, que por sinal está destruído no momento. Foi destruído na guerra do ano 70, a gente vai falar disso depois. Então, é um povo que tem um só Deus, uma cidade ou uma terra, que é Jerusalém, né, e a terra de Israel, e um só templo, um lugar de adoração. Eles têm sinagogas, eles têm outros lugares para cultuar de outras formas, mas o local é aquele. Então, é uma marca identitária desse povo. E todos os povos antigos, quando olhavam para os judeus, para os hebreus, olhavam e diziam: puxa, mas esse povo tem algo diferente. Claro, a forma como mantém seu modo de vida, sua conduta, com regras, com estilo de vida muito peculiar. A própria prática da circuncisão como um sinal de aliança é diferente, né, de outros povos. Os seus costumes, o seu modo de vida, os seus hábitos alimentares. Observância, né, a própria guarda do sábado. Os mandamentos, né? Os mandamentos. A guarda do sábado é o único povo que observa a guarda do sábado no mundo antigo, né? Então cria uma diferenciação também nesse sentido. E, Wander, é interessante porque quando a gente fala do monoteísmo, o único Deus, e o politeísmo é, na verdade, uma tentativa de agradar todos os deuses, porque você não sabe o que é que vai acontecer, né? É o esforço humano para se apegar a alguma coisa, né? É a tendência natural do ser humano ao que é místico, ao que é sobrenatural, o que é... Ele precisa se apegar a algo. E aí ele vai criando o que a gente chama aí, criando deuses à sua imagem e semelhança. O ser humano cria deuses à sua imagem e semelhança.
E não o contrário, né? E não o contrário. Você já deve ter percebido aí, né, que muitas vezes a gente fala, até canta e prega algumas coisas que não tem nenhum fundamento bíblico. Não há Deus maior, mas comparado com o quê? Não há Deus melhor. Isso é uma impossibilidade. Então, às vezes, a gente erra por falta de conhecimento. A teologia, né? Falta A teologia na falta letra daquilo que se canta. na letra. Então, fica aqui uma observação. Você que é poeta, é escritor e é letrista de músicas cristãs, de hinos, coloque essas músicas de acordo com a teologia bíblica, para a gente não incorrer nesses erros, porque isso vai perpetuando, né? Porque a melodia às vezes é até agradável, A né? melodia é lindo. Você canta, é envolvente. É envolvente, a pessoa se emociona, começa a chorar e tudo, né? Mas o que está dito ali não tem Não tem a fundamento, essência né? teológica. Não tem bíblica, essência, né? Uhum. Agora, Wander, há um personagem, então, na Bíblia, no Antigo Testamento, que eu sou fã dele, que é o Abraão, né? E eu creio que o Abraão, tirando Jesus, talvez, assim, porque ele está no Antigo Testamento, ele está no Novo Testamento. Ele é uma base. O pai da fé. O pai da fé. A gente que estuda missiologia, né, doutor Érico, a gente não tem como não gostar do Abraão. Então eu queria que você falasse um pouco da importância do Abraão, né, nesse desenvolvimento dos hebreus, da fé, né? Fale um pouco sobre o Abraão. Muito importante essa questão, porque Abraão será pai de um povo monoteísta. E aí a gente vai ampliar essa fé monoteísta para além dos hebreus. Vamos lembrar que Abraão tem 2 filhos, né? Um primeiro, Ismael, com a escrava Agar. Depois nasce o segundo filho, né? Isaac. Há um conflito entre Sara e Agar, o relato bíblico diz lá. E Agar tem que ir embora de casa e leva o seu filho Ismael com ela, né? E o próprio texto do Gênesis menciona que a bênção, né, de Abraão, feita por Deus, a promessa, também acompanha Ismael. Ele também é abençoado, o próprio anjo vai cuidando dele, provendo água, alimento e tudo mais, né? E eles vão ocupar a região do Egito. Ismael vai dar origem aos ismaelitas, e os ismaelitas vão dar origem ao povo árabe. E do povo árabe virá mais tardiamente, nós já estamos falando da era cristã, século 6 depois de Cristo, vai nascer Maomé, ano 570, né, na Arábia. E Maomé vai ter contato com o passado bíblico, com o passado dos hebreus. Maomé vai trabalhar como comerciante, vai começar a viaja pela Palestina, por Jerusalém, enfim, a Terra Santa, e fica muito encantado com aquilo que quer saber. Porque a Arábia já era politeísta também. A Meca adorava dezenas de divindades. E Maomé, então, começa a se ver como um escolhido, um chamado para reconstruir, restaurar a fé do patriarca Abraão, porque ele descobre que os ismaelitas deram origem aos árabes e os árabes eram descendentes de Abraão. Resumindo a história, né, esse assunto... E que os hebreus também são, né? Também são. E aí o que vai acontecer? Maomé vai fundar um novo movimento religioso de conquista, vai por fim ao politeísmo, o politeísmo vai acabar na Arábia e vai se instaurar o monoteísmo, é a crença em um só Deus, o Deus de Abraão. Então, o monoteísmo, estou falando aqui do ponto de vista histórico, né? Não vamos entrar aqui nas questões teológicas, que não é a nossa finalidade aqui no programa, especificamente, mas do ponto de vista histórico, os muçulmanos, os islâmicos, que surgem a partir da pregação de Maomé, eles também buscam restaurar, reviver essa fé em um só Deus, o Deus de Abraão. E hoje nós temos no mundo uma população enorme, né, de praticantes do Islã. Então, se a gente tomar aqui por números, a população mundial hoje em torno de perto já de 8 bilhões de pessoas. Destes, 2 bilhões, né, com B, bilhões, são cristãos, incluídos aí todos os ramos do cristianismo. 1,5 bilhões de muçulmanos e 16 milhões de judeus.
Então nós temos aí Quase a metade quase da a metade da população, né? população mundial que professa a fé em um só Deus. Monoteísta, né? Monoteísta. Então, a fé monoteísta no mundo hoje, herdeira de Abraão, como a gente está colocando aqui, que crê em um só Deus, às vezes com nomes diferentes, né? Então, Alá, termo árabe, que significa Deus. Uma referência ao Deus de Abraão. Os cristãos vão ter o mesmo Deus de Israel como seu Deus, né? Que é o pai de Jesus Cristo, que também é judeu, que também é da tribo de Judá, né? Jesus vem da tribo de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Então, do ponto de vista histórico, você chegando aí ao resumo da sua questão, Abraão dá origem a uma grande família mesmo, a um grande povo que historicamente vai se constituindo para formar uma família de fé monoteísta. Então, entre judeus, entre cristãos e árabes, não se adora outro Deus. Não se crê em outras divindades. Se crê em um só Deus. E a origem está na mesma pessoa, né? Na mesma pessoa. E os árabes acreditam que eles, de alguma forma, são herdeiros dessa promessa. Por quê? Porque Ismael é o filho primogênito, nasceu o primeiro. Então, na tradição semítica, o filho mais velho era, por essência, herdeiro. Então, eles vão ter razões históricas para reivindicar o seu pertencimento. Claro que isso dá origem a questões muito polêmicas, inclusive por territórios, que a gente vai falar disso mais adiante no programa. No outro programa, no a gente próximo vai programa nós tratar vamos entrar coisas nos mais conflitos. recentes. Na né? Terra Santa hoje, que é uma região ocupada por muçulmanos e judeus, que estão disputando um território de herança familiar. Por briga. Jerusalém tem os dois povos. Os dois povos vivendo lá. Em bairros distintos, né? A mesquita, né? No lugar do templo, né? Perfeito. Ocupado o antigo templo judaico. Isso lá hoje é uma mesquita de Omar, que é o terceiro santuário mais importante do Islã. Né? Meca é o primeiro santuário mais importante. Medina, onde Maomé está sepultado. E, finalmente, onde está o templo de Jerusalém. Por quê? Porque, de acordo com o Islã, Maomé foi levado, em algumas das suas visões, até o templo, né? Até o monte lá. E ali ele teve experiências também. E, enfim, e os judeus, aliás, os muçulmanos acreditam que no final dos tempos, no fim da história, os profetas voltarão para o grande juízo final. E Maomé virá, Jesus virá também como profeta. Então, na chamada escatologia islâmica, é interessante isso, né? Esses três povos têm um só Deus, eles têm livros sagrados, você tem o Antigo Testamento, a lei, né? A Torá judaica, a Bíblia hebraica, o Novo Testamento cristão e o Corão, que é o livro dos muçulmanos. Então, tem um só Deus, tem livros sagrados, tem uma escatologia, acreditam num fim, né, de purificação da terra, de uma reconstrução, paraíso, né? Por um grande juízo que haverá de justiça na terra e, finalmente, um paraíso que será instaurado. Então, a gente tem pontos convergentes e pontos de diálogos entre esses grupos. Claro que eles têm tensões, têm lutas e brigas históricas, mas quando a gente vai olhar do ponto de vista da trajetória, esses povos têm as suas razões pelos pertencimentos genealógicos. Né? Quando eu estudei fora do Brasil, tinha amigos, colegas da Indonésia, evangélicos, né, cristãos. Na Bíblia da Indonésia, o nome para Deus é Alá. Aí. Usando o nome, o termo... Então, quando você aqui fica pensando se Alá e Deus são os mesmos, né? Lá na Indonésia, se você for numa igreja evangélica na Indonésia, vai chamar de Alá. Você vai cantar os hinos lá sobre Alá, que é Deus. Significa Deus em árabe. Árabe, né? E é interessante que também no Corão há muitos trechos do Antigo Testamento citados. Muitos personagens do Antigo Testamento são citados no Corão, né? Abraão, Moisés, vários profetas. O próprio Jesus, a história de Jesus é contada no Corão, no Alcorão. Né? A história de Maria, a história de José, o nascimento dele. Claro que os muçulmanos não creem em Jesus como um salvador, como os cristãos acreditam, nesse sentido de morte. É mencionado por eles. Mas é mencionado como um grande profeta que veio anunciar a salvação. Ele veio anunciar a salvação. Como Maomé anuncia a salvação. Então, estas três religiões monoteístas, que são as únicas do mundo, não existem outras, elas têm pontos de convergência, pontos de confluência do ponto de vista histórico. Um programa qualquer a gente
talvez trabalhe a questão teológica de Abraão, né? Porque também é fascinante, né? Não Muito. só do ponto de vista histórico, mas do ponto... Porque Paulo, né? Nós já tivemos um programa, eu queria Específico. desafiar você aí a ver, talvez sejam os dois programas mais vistos, O mais né? assistido de todos. Mais assistidos sobre a vida de Paulo, porque Paulo entende perfeitamente quem era o Abraão, né? E ele faz muita referência a Abraão. Muita referência. Então é fascinante olhar Abraão também da perspectiva paulina. Na visão paulina, ele é o pai, né, da fé, o pai de Israel, o primeiro Israel e o pai do segundo Israel, que é a igreja, né? Exatamente. É o segundo Israel, é o novo Israel. É como você está falando, teologia né? O paulina. Abraão, o Jesus fala isso. Sim. Né? Quem são os verdadeiros filhos de Abraão, Israel, o novo Israel é estendido uma extensão à igreja. Olha, você precisa aí se prontificar, falar, eu vou estudar mais a Bíblia, porque é um negócio incrível e fascinante. Quando a gente não estuda a Bíblia, a gente, de fato, fica só naquela superficialidade, e aí é muito pouco, né, Wander? É pouco. Precisamos desses detalhes, né? Ampliar essas questões. Ampliar e estudar mais, né? Essa questão, então, da Terra Santa e a Palestina, né? Nós estávamos conversando com o Wander aqui antes do programa, o muro que foi construído. Nós vamos tratar dessas questões mais modernas no próximo programa, tá certo? Então deixa aí a sua pergunta, se você tem alguma curiosidade. Wander, então a gente viu a história dos hebreus. Quando é então que eles vão deixar de ser só hebreu e constituir nação agora? Ok. Isso é importante até pela trajetória que a gente estava comentando anteriormente. Então, Abraão sai da sua terra, vai para a terra de Canaã, permanece por um período. Vamos lembrar que depois, né, os filhos... nós temos a história de José, que vai para o Egito, depois os seus irmãos vão para o Egito. Esse povo vai permanecer escravizado no Egito por um longo período. Até que, finalmente, surge Moisés, o libertador, por volta de 1200 a.C. Moisés é chamado para conduzir esse povo que está escravizado no Egito de volta à terra de Canaã. Então, aquela terra que foi prometida a Abraão foi perdida por um tempo. Por quê? Porque houve um deslocamento geográfico desse povo para o Egito. Eles saíram de Canaã para o Egito, né? Exatamente, porque foram em busca de sobrevivência, né? José foi vendido pelos irmãos. E aí toda a família e todo o povo acaba indo parar no Egito. E o povo hebreu vai se concentrar no Egito. Aí nesses 400 anos que eles ficam lá, Canaã é retomada pelos povos já originários. Os cananeus, né, os heteus, os amorreus, são povos que habitam aquela região. Eles deixaram ali vazio, né? E aí vem a promessa de novo a Moisés. Você vai reconduzir o povo de volta à sua terra, prometida por Abraão. Aí Moisés inicia todo o percurso do êxodo. E vai conduzir esse povo até as proximidades. Para voltar lá para onde saíram, né? Voltar de onde saíram, exatamente. E quando chegam, eles vão encontrar a terra ocupada de novo. Lógico, 400 anos, né? A terra está ocupada. E aí Moisés vai transferir a responsabilidade para Josué, para fazer essa reconquista. E aí tem toda a narrativa bíblica da reconquista do território lá. Uma vez estabelecidos nessa nova terra, eles vão dar início a um sistema agora administrativo político conhecido como... a organização em tribos, o tribalismo, que é o governo de juízes, o sistema tribal. Então, as 12 tribos, os 12 filhos de Israel vão constituir 12 tribos que vão ocupar geograficamente esse território, né, agora, chefiados por juízes. É o período dos juízes. Por 200 anos, mais ou menos, Israel, o povo de Israel, as tribos de Israel, vão se organizar politicamente nesse sistema. Até que esse povo, querendo agora um rei, começa a pedir a Deus, queremos também um rei, porque os outros povos têm um rei, nós não temos, e aí se institui a monarquia. Tá? E aí com o rei Saul, que é o primeiro monarca, o primeiro rei em Israel, que vai ter seus problemas enormes. Ele governava Ele vai governar agora sobre todas as tribos, a partir de Jerusalém. De Jerusalém. Jerusalém vai ser considerada e transformada a partir dali na cidade administrativa, a partir da monarquia. Na verdade, Davi, que vem depois de Saul, que vai dar a Jerusalém o grande status. Sim, mas Saul já está em Jerusalém. Já está fazendo daquele território, daquele espaço, o seu espaço de governo também. Mas Davi é quem vai oficialmente transformar Jerusalém na grande capital, vai criar o grande reino, assim, que vai se tornar memorialístico para os hebreus. Tanto é que a promessa a Davi é uma promessa até messiânica.
O Sim. Messias vai ser uma espécie de herdeiro de Davi, do trono de Davi, né? Então, terminado o período dos juízes, de 200 anos aproximadamente, inicia-se a monarquia. Wander, antes de você Sim. seguir, são 12 tribos, 12 correto? tribos. Então, cada tribo tinha os seus juízes. Seus juízes específicos. Aham. É um sistema muito interessante de governo, porque é um sistema de partilha. Não poderia haver acúmulo que gerasse uma grande disparidade econômica e social entre as tribos. Uma tribo produziu mais do que a outra. Ela tem um depósito que vai servir de amparo àquela tribo que tem menos. A troca de alimentos, né? Um sistema de partilha, um sistema mais igualitário de ocupação daquele espaço. Para justamente haver entre os juízes um governo moderador, né? De troca, de partilhas, de solidariedade. Então, cada tribo é ajudada pela tribo irmã em situações de dificuldades, de proteção também militar. Então, no momento de ameaça de território, de um inimigo que quer invadir, as tribos se unem e se amparam. Então, o sistema tribalista é um sistema muito interessante, historicamente estudado, porque ele não permite o acúmulo, a riqueza exacerbada de uma tribo sobre a outra. Uhum. Quando vem a monarquia, esse sistema modifica-se. Por quê? Porque o poder sai dos juízes, sai de um governo cooperativo, um governo partilhado, e vai para um governo centralizador. O monarca é quem tem poder absoluto nas mãos. Cria um exército que o protege, cria um sistema tributário para manter a corte, porque A máquina, é né? uma máquina administrativa. Precisa de dinheiro, né? A corte você tem que ter exército, tem que ter um sistema complexo de funcionamento administrativo. E aí você tem que criar os tributos. E aí as tribos começam a perceber que a monarquia não é tão... Né? Mas e eles foram avisados, né? Foram avisados e que isso poderia acontecer. O próprio texto diz que havia uma advertência para que eles não fossem para a monarquia, mas quiseram ir. Uhum. E Salomão vai ser um personagem que vem depois de Davi. Então nós já temos 3 reis aí, né? O Saul, Davi, Com a morte de Davi, Salomão chega ao poder. E Salomão, ele é um personagem emblemático, porque ao mesmo tempo que ele consolida Israel como uma grande nação, que ele constitui uma cidade muito bem estabelecida, que é Jerusalém, ele constrói o templo, né? É ele o construtor do templo. Ele cria a escola dos escribas no templo, lembra que a gente falou no programa, 2 programas passados, quem não assistiu, está lá. Quando que começam a surgir os primeiros escritos, Salomão é que criou, né, a escola de escribas anexada ao templo. Então ele tem um papel importante. Mas Salomão tem também muitos problemas. Tem problemas administrativos sérios, porque ele vai pesar demais a tributação sobre o povo. Ao ponto de alguns profetas, líderes, se levantarem e denunciarem os abusos que estão acontecendo. Então, há muitas pessoas tendo que trabalhar demais para bancar o exército, bancar toda a estrutura e a máquina de funcionamento do templo de Salomão. O templo e toda a estrutura de funcionamento, né? E Salomão teve os seus problemas também de relacionamentos, né? Os seus casamentos políticos, né? Enfim, teve relacionamento com muitos outros povos. Então será um governo conturbado também. Tem ao mesmo tempo suas virtudes, mas também terá os seus problemas. Tanto é que com a morte dele, os seus sucessores vão brigar e vão dividir o reino, né? Aí, Wander, nós temos as 12 tribos, tá certo? E essa divisão vai se dar depois de Salomão. Depois de Salomão. Esse é um capítulo bem importante. Porque com a morte de Salomão, quem ascende ao trono, a sucessão, é Roboão, que é o seu filho. Ainda A monarquia, todas as tribos estão unidas debaixo da mesma monarquia. Ainda estão unidas. Um só governo. Uhum. Ok. Roboão, morre Salomão, Roboão, seu filho, assume o governo. Ele vai governar. Mas Jeroboão não aceita, que é o outro irmão, não aceita o governo de Roboão. Ele também quer o poder. Há um conflito, agora pela sucessão do trono. Esse conflito gera divisão. E essa divisão vai ocasionar o nascimento de 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul vai ficar com a capital em Jerusalém, formado por Judá, a tribo de Judá, e Benjamim, que é uma tribo menor. As outras 10 tribos vão ocupar o reino do norte. A divisão está ali um pouco acima de Jerusalém. Sim, e elas vão sair de Jerusalém e vão para o norte, vão ocupar a região de Dan, de Betel, mais tarde chamada de Samaria.
E Jeroboão, ele vai ter um governo muito controverso, porque ele não consegue mais se relacionar com o templo de Jerusalém, porque o templo agora está sob controle de Judá. Ele vai começar a construir outros altares. Ele vai construir altares em Dan e Betel, tentando rivalizar com o templo de Jerusalém. Mas não só isso, né? Ele vai chegar a construir os postes ídolos, os bezerros de ouro, né? Então o reino do norte vai dar um passo agora rumo ao politeísmo. Vai quebrar uma tradição antiga, né? Exatamente, uma origem, uma essência da tradição hebraica, que é a fé monoteísta. Então, é no Reino do Norte que os problemas doutrinários, teológicos vão acontecer. A idolatria começa aí. A idolatria está se espalhando ali, ao ponto de começar a surgir profetas denunciando, né? E isso vai levar ao caos e o Império do Norte vai ruir e cair. No ano 722 a.C., os assírios, com S, lá da região da Babilônia, os assírios estavam formando um grande império, vêm com os exércitos, invadem o Reino do Norte e dominam o Reino do Norte. Então o Reino do Norte é o primeiro reino a cair em Israel. O Reino do Sul sobrevive, com Judá e Benjamim, né? E o Reino do Sul vai sobreviver até o século VI, quando vai acontecer o exílio babilônico, que a gente vai falar aí um pouco mais adiante. É muito importante que a gente entenda essa questão aí dos exílios. E o professor Wander, no próximo programa, ele vai esmiuçar melhor isso, né? O que aconteceu com essas tribos do norte? E foram então para a Síria, voltaram, não voltaram? E Judá e Benjamim, que é mais ou menos, também vão para um exílio, mas não no mesmo lugar, né? Não, vão para o exílio posteriormente, só no exílio da Babilônia, que é do século VI. Outro lugar. Outro lugar. Uhum. A região até que é o grande território da Mesopotâmia. Então vamos lembrar que a Mesopotâmia é formada pela Assíria, né, e pela Caldeia. O exílio da Babilônia, que Babilônia é a cidade capital da Mesopotâmia, que vai se constituir numa cidade-estado, governada pelos caldeus. Então, os caldeus que governam a Babilônia, a cidade da Babilônia, vão invadir o Reino do Sul, né, no século VI, antes de Cristo. Então, nós vamos ter ali o início do exílio babilônico. Ela tinha um rei muito famoso, né? Sim, o rei Nabucodonosor, que vai ser o seu grande, né, personagem. E esse exílio vai durar 70 anos. Exato. 70 anos. Então, o Reino do Sul também vai cair, mas vai cair bem mais tardiamente. É uns 120 anos, mais ou menos, não é? É porque do ano 722, vamos pegar 722 ao ano 590, 580, 590 a.C., quase 2 séculos. 2 séculos depois, né? Então, a gente vai entender melhor isso, porque essa tribo do Sul, essas tribos do Sul, Judá e Benjamim, vai ter que ter um milagre aí sobrenatural, porque Deus tem que preservar a tribo do Sul. E no próximo programa você vai entender por que Deus preservou a tribo de Judá. Não é? Se você não sabe ainda, você vai ficar sabendo, né, Wander? Isso mesmo. E aí vamos falar também no próximo programa sobre os samaritanos, porque eles vão surgir exatamente aí. E Jesus vai usar muito os samaritanos, né? Os samaritanos vão surgir justamente com a invasão do Reino do Norte, com os assírios. Com os assírios, né? Quando os povos estrangeiros são introduzidos no Reino do Norte e vão formar uma miscigenação, uma mistura racial que dá origem ao povo samaritano, que é a mistura de judeus com povos estrangeiros. E aí você vai entender, então, porque Jesus, na sua conversa com a mulher samaritana, ela faz aquelas perguntas lá que ela fez a Jesus. Porque Jesus, ao falar da parábola do samaritano, né, ele usa o samaritano e o doutor da lei não gostou. Não é? Então você vai entender melhor esse pano de fundo do Novo Testamento, que tem origem lá no Antigo Testamento. Wander, como eu falei para você, eu vou falar para você um negócio. O Wander queria fazer esse programa tudo de uma vez só. Eu que falei para ele que não ia dar. Falei, Wander, não tem como. É muita riqueza, muitos detalhes, e nós precisamos fazer isso aqui em 2 vezes. Então, Wander, mais uma vez, né? Uma alegria estar com você e aprender
história. Claro, é um prazer sempre estar aqui, conversando, compartilhando aí com o nosso pessoal. E a gente vai continuar, então, no próximo programa, parte 2 da história dos Hebreus. Tem muita coisa interessante que vem aí pela frente, né? Para a gente entender o atual cenário de Israel, o que aconteceu com os judeus depois, a invasão síria, a invasão grega, a invasão romana, enfim, a sobrevivência desse povo, a sua resiliência ao longo do tempo, um povo extremamente sofrido, mas que resiste. Está presente hoje, né, até hoje. E um prazer também estar aqui com o nosso colega, né, o pastor Érico Xavier, já mencionado, nosso amigo de caminhada aí, prestigiando aí o nosso programa. É isso mesmo. Então, mais uma vez, nossos agradecimentos a todos vocês que estiveram conosco. Eu sei que a gente poderia continuar, porque é fascinante estar com o professor Vander. Então, eu queria... Se você tiver alguma pergunta sobre Israel, pode ser o Israel antigo ou o Israel novo, faça a pergunta e nós vamos respondê-la a você no próximo programa. Também reforçar o convite a que você visite a nossa página na internet, www.ftsa.edu.br, ou então digite lá no Google Faculdade Teológica Sul-Americana e você vai encontrar a nossa página. Nós temos muitos cursos e para quem quer fazer um bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC, ou uma pós-graduação, se você tem um curso já superior em qualquer área, em fisioterapia, em história, geografia, matemática, nós temos centenas de alunos que fizeram outros cursos e que estudam teologia, porque teologia, como você está vendo, é fascinante. Temos também um mestrado, e também agora o doutorado em ministério. Então, mais uma vez, nossos agradecimentos e cuidem-se. E Deus continue abençoando você, sua família e a sua comunidade e até a próxima, então, se Deus assim o permitir.